noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o programa Amplie Sua Consciência. Esta noite nós falaremos sobre o tema do Apocalipse. E vem aqui uma pessoa muito especial, conhece bastante do assunto. O nome dele é Rogério Buzzi, ele tem 54 anos, ele é cofundador do Ministério Quatro Anjos, apresentador de programas de televisão, O Amanhã Hoje e A Verdade sobre o Fim, conferencista e estudioso bíblico, com diversas palestras no Brasil e no exterior, entrevistas, matérias e vídeos, e é administrador da página Facebook A Verdade sobre o Fim, com mais de 170 mil seguidores. Boa noite, Rogério. Tudo bem com você? Tudo bem, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham nesse Hangout. É um prazer muito grande estar com vocês. Esperamos que todos possam sair daqui com as suas perguntas, pelo menos sobre esse tema tão polêmico, esclarecidas. Sem dúvida, Rogério, sem dúvida. Vamos começar com uma pergunta extremamente importante que todo mundo quer fazer, né? O Apocalipse é o fim do mundo? Olha, Ronaldo, as pessoas normalmente fazem essa pergunta, né? Se o Apocalipse é o fim do mundo. Na verdade, o Apocalipse, ele é uma revelação de Deus mostrando não só o fim do mundo, mas mostrando os muitos acontecimentos que nós teremos. Na verdade, o Apocalipse, nós poderíamos dizer que é uma carta de amor de um Deus que se preocupa com o ser humano, assim como nós nos preocuparíamos com os nossos filhos, e através do livro do Apocalipse, e se me permite, eu gosto sempre de citar o texto, Ronaldo, porque aí as pessoas conseguem ver, né, de forma mais ampla o que ele apresenta, e o Apocalipse ele já abre no seu primeiro versículo, no capítulo 1, dizendo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então o Apocalipse é uma revelação de Deus para o seu povo na terra, para que eles possam entender o que vai acontecer no futuro. Este é o Apocalipse. E claro, entre os muitos assuntos que ele trata também do fim do mundo, sim. Ou seja, é uma revelação do futuro, né? É uma profetização, a gente pode dizer dessa maneira? Perfeitamente. Ele é o que poderíamos chamar de a grande profecia revelada de Deus sobre os eventos que nós teremos, não só no futuro, mas também alguns eventos que já aconteceram, né? Obviamente que desde que foi escrito no ano 96 até agora nós já tivemos coisas que se cumpriram e coisas que ainda vão acontecer, né? Perfeito. Você pode citar para a gente 3 exemplos, né, do que vai acontecer no futuro? Olha, se nós, por exemplo, observarmos o Apocalipse, 3 exemplos, na verdade, seriam até poucos, mas talvez aqueles que sejam mais relevantes, nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 17. Né? O capítulo 17 diz assim, os 10 chifres que viste, João teve uma visão onde ele vê, né, uma besta, um animal, esse animal tinha chifres, etc, 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 e aí Deus começa a explicar para ele, e nessa explicação, por exemplo, ele diz, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso é aquilo que muitos já têm visto, inclusive Ronaldo, e hoje conhecem como aquela que será a nova ordem mundial. Então, um dos eventos que nós vemos é a nova ordem mundial, ela realmente acontecerá. Nós teremos perseguição em massa daquelas pessoas que, como hoje, por exemplo, participam de programas como esse, se esclarecem, percebem o que o sistema está fazendo com elas, se levantam contra ele ou não aderem ao sistema da nova ordem mundial, serão, infelizmente, e a verdade precisa ser dita, serão perseguidos, como nós já vemos muita gente hoje que se levanta, né, contra isso, será perseguido. Então nós teremos, assim, uma série de eventos, nós teremos, por exemplo, né, Apocalipse 13, 15 a 17, dizendo, faz que a todos, pequenos ricos, recebam um sinal para que não possa comprar, não possa vender, né, a não ser que tenha o sinal da besta. Então, nós teremos, assim, de forma muito resumida, né, nós teremos um rei, alguém que será coroado como rei desta nova ordem mundial, o mundo todo, a liderança toda mundial se inclinará. Nós já temos hoje o G8, será G10, né? O mundo já está dividido em 10 pedaços, a questão é só que líder fica com cada pedaço, Mercosul, ALCA, etc, etc, etc.
e finalmente este rei, ele empunhado agora e com o poder desses 10 que lhe darão suporte, eles vão realmente implantar a nova ordem mundial da forma que eles quiserem. Quem não se adaptar ou não aceitar o sistema terá problemas sérios daqui para frente. São assim, num mesmo conjunto, nós teremos muitos problemas e muitos eventos. Esse é um pequeno resumo, claro, né, Ronaldo, do que nós temos dentro da nova ordem mundial. Fantástico. Achei que o teu posicionamento foi bem interessante, mas essa nova ordem mundial, do ponto de vista dos estudos bíblicos, qual o tempo disso? Vai ser muito em breve ou vai ser daqui a 100 anos? Qual é a tua perspectiva em relação aos estudos bíblicos? Biblicamente, Ronaldo, tá? E assim, espero que os que nos ouvem, né, entendam que o que eu coloco sempre biblicamente, tá? Biblicamente, Cristo disse, os eventos finais serão rápidos, porém, tá? O livro de Daniel, que é uma profecia especificamente do tempo do fim, apresenta 3 datas aí, nas quais nós podemos nos basear com relativa segurança. Digo relativa segurança porque, embora nós tenhamos o período, nós não sabemos exatamente quando começa, ok? Então, por exemplo, em Apocalipse 12, nós temos 3 períodos que são fortalecidos em Apocalipse 13 e 11, tá? Daniel diz, desde o tempo em que for tirado o contínuo e posta a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, Jesus cita isso na profecia de Mateus 24, falando do fim do mundo, perguntado a ele, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele diz, desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Este tempo é profético, Ronaldo, mas ao mesmo tempo que ele é profético, ele é literal. Nós teremos sim um start para todos esses grandes problemas na Terra em 1290 dias como período, que são basicamente 3 anos e 7 meses, ok? Fantástico. Esse dado até dentro dos nossos estudos aí metafísicos, né? Dentro de outras fontes, e culmina nesse período, né? Então, vai ser rápido. Se for avaliar 3 anos e 7 meses para que tudo aconteça, né? E no nosso estudo também, a gente fala sobre a verticalização do eixo da Terra, né? São alguns acontecimentos que estarão em conjunto. Você tem essa informação bíblica também? Sem dúvida nenhuma, veja, a Bíblia, ela é muito sucinta, né? Então você diz assim, por exemplo, nós temos, por exemplo, a Terra, né, já perdendo, inclusive, né, o seu eixo, né? Há um desvio já do eixo, há um desvio do plasma, enfim, há uma série de acontecimentos que vão ocorrer paralelos, nós teremos tsunamis violentíssimos, e a Bíblia, ela é muito sucinta, ou seja, né, porque imagine Deus colocando todos os detalhes desses eventos da natureza. Então, a Bíblia, por exemplo, ela resume assim, né? Ela resume com basicamente 3 eventos da natureza, que é aqueles que ninguém pode errar. Nós teremos um mega terremoto, tá? Um terremoto como nunca se viu. Nós teremos o Sol não dando a sua luz e não será um eclipse, ok? Será um evento realmente onde todo olho vai poder observar e vai ver que não é uma coisa natural. E nós teremos finalmente a Lua não dando a sua luz também. E o último dos eventos da natureza, para nós que marcarão isso, e é só esperar para ver, será a chamada queda das estrelas. Nós poderemos verificar isso, e isso é literal. Aí, claro, concomitante a isso, nós temos aí uma série de textos, né, Ronaldo? Por exemplo, ai dos habitantes da costa do mar. Então aqui vai até um alerta para todos, quem tem casa à beira do mar, quem desfaça, venda, porque os tsunamis vão arrasar todas as costas do mar. Tá? Essa informação que você está fornecendo para a gente, eu já estudo isso desde 1996, né, sobre a questão da mudança climática, e na época o pessoal falava que eu era, né, alarmista, né, mas já houve, desde daquele ano de 96, alguns eventos que ocorreram nas costas, né, em relação à parte das praias, enfim. E eu penso também que isso está bem, bem correto, porque essas mudanças do eixo ou qualquer aspecto eletromagnético vai afetar, sim, as águas, né, porque nós somos constituídos do planeta na sua maior parte de água. Então, eu creio nisso, tá? Sim. A ciência, né, Ronaldo, já prova hoje, inclusive, a influência que a própria Lua, né, tem sobre a maré.
Você imagine agora quando a Terra, né, deslocada do seu eixo, juntando com as tempestades solares que afetam, claro, tudo isso, e a Lua agora, inclusive, né, não será por uma razão qualquer que ela deixará de dar a sua luz. Haverá uma mudança estrutural e pode ter certeza que as marés, elas entrarão em colapso quando isso ocorrer, né? Fantástico. Essa questão dos reis, você tem uma ideia, você falou do G10, né? Mas tem um rei que vai assumir todas essas outras países, né? E você tem uma ideia se isso vai acontecer na parte ocidental da Europa? Como é que você vê isso biblicamente? Olha, biblicamente, a grande vantagem de quando você analisa as coisas sobre aspecto bíblico, Ronaldo, é que a Bíblia não te dá mais ou menos, né? Para aqueles que conseguem crer na Bíblia, repito, porque o benefício da dúvida deve ser dado a todos, né? A pessoa diz, eu não creio na Bíblia, não tem problema. Não há problema nenhum, né? Esse Deus maravilhoso vem e diz assim, vinde e arrazoemos, você não crê, não tem problema, filho, mas me deixa te explicar, me deixa pelo menos te dar a minha versão dos fatos, né? Para mim, a Bíblia é fantástica, Ronaldo, por isso, né? Por exemplo, você diz assim, quem seria? Eu não tenho a menor dúvida de quem ele será. Não tenho, Ronaldo, mas assim, você me disser, Rogério, você apostaria a tua vida nisso? Sim, tanto que tenho apostado, porque sei o risco que corro quando falo disso, né? Apocalipse 13 fala de forma assim muito sucinta, como dizemos, Ronaldo. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta e, resumindo, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, a besta que será este que dominará o mundo, né, finalmente, que será o rei da nova ordem mundial, ele vem como uma besta que sobe do mar e ele tem nomes de blasfêmia. Então, se me permite, vai demorar um pouquinho só, Ronaldo, porque eu acho que isso vale a pena basear bem para a pessoa. Vamos lá. Tá? Então, alguns aspectos, tá, disso. Vamos lá. Primeiro, né, ela tem nome de blasfêmia. Você pode procurar hoje qualquer rei do planeta, você não vai encontrar nenhum com nome de blasfêmia, porque o nome da blasfêmia, a Bíblia responde, blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Só há um homem hoje na Terra que procura passar-se por Deus. Um só. Que inclusive assume para si o nome de pai do cristianismo, certo? Nenhum outro se julga pai do cristianismo, certo? Todo evangélico, todo cristão, mesmo um ateu, sabe que, em realidade, o pai do cristianismo é Deus, é Cristo, não é um ser humano. Bom, então, é dito aqui, né, que o dragão lhe dá o seu poder e o seu trono de grande poderio. Então, essa besta que vem, ela vem sobre o poder do dragão, ela vem sobre o poder do diabo, literalmente, ok? Então, ela não vem com um poder puramente natural. Que mais? É dito, vi uma das suas cabeças como ferida de morte. No ano 1981, o papado foi ferido de morte, certo? E o papado é o único sistema que arroga a si o direito de adoração. Note isso, nenhum outro rei, seja ele presidente dos Estados Unidos, nem os muçulmanos que são atacados violentamente hoje, os budistas, os confucionistas, nenhum deles agrega a si ou alega, né, ser e nem pede adoração. Né? Então é dito, por exemplo, dele, uma ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. Papado, 1981, recebe uma ferida de morte, João Paulo II, ele é curado e diz o texto, e toda a terra se maravilhou após a besta. Logo após a cura dele, a terra toda se inclinou a ele. Tanto é verdade que no funeral de João Paulo II, por exemplo, é só olhar quantos estadistas estavam lá presentes. E o curioso dessa Bíblia fantástica, Ronaldo, é que antes disso já, no ano 1929, o papado recebeu uma ferida de morte, né? Perdão, no ano 1798, e o tempo passa, Mussolini devolve o poder ao papado e o papado tem a sua ferida mortal curada de novo. Então nós temos duas aplicações onde não se pode errar sobre esse assunto, é muito claro. E mais, e é dito ainda que ele teria poder para agir por 42 meses, esse poder. Acredite, Ronaldo, a história vai mostrar para todos que nos ouvem, no ano 538 o papado se estabelece como um poder perseguidor e cravadamente no ano 1798 encerra isso com o general Berthier levando o papa preso. Dá cravados 42 meses proféticos, 42 vezes 30, 1260, que são os 1260 anos proféticos que ele perseguiu. E mais,
E mais, dizia inclusive, né, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Não houve uma instituição, nós conhecemos, o mundo conhece a chamada Santa Inquisição, onde milhares de cristãos foram mortos. O pecado desses cristãos foi não aceitar que o papado dominasse a sua consciência. Então, isso é doído, é pesado, mas é um fato e é bíblico. Perfeito. Essa questão, voltando à questão da besta vai subir no mar, né? Ok. O dragão tem alguma relação com a China, alguma coisa assim? Ou é algo simplesmente simbólico? Na verdade é assim, né? Quando nós temos sempre duas maneiras de analisar essas coisas, né? Embora o dragão seja o símbolo da China, é preciso entender que a Bíblia que precisa responder nesse caso, a menos que eu, porque senão eu fico sem norte, entende? A Bíblia diz que o dragão é Satanás, ok? Então assim como você cita, por exemplo, Ronaldo, né? A besta que sobe do mar. Aí é um direito que o ouvinte tem de dizer, mas peraí, o que quer dizer mar? Na Bíblia, Apocalipse 17:15 diz: as águas que viste são nações, povos, multidões e língua. Por isso nós encontramos, inclusive, né, se usa muito isso, né, um mar de gente. Né? Isso vem da própria Bíblia, ou seja, mar representa povos, nações, multidões e línguas. Então, esta besta que sobe do mar é uma besta que domina sobre nações, multidões, povos e línguas. E, obviamente, repetimos de novo, ninguém faz isso tão bem quanto o papado. Perfeito. Como é que você vê a questão da Babilônia? O Apocalipse ele cita a Babilônia ou não? Cita, e é curioso você fazer essa pergunta, porque eles estão intimamente ligados. A Babilônia está intimamente ligada à besta. Ou seja, né? Por quê? Porque elas trabalham juntas, né? Apocalipse 17 trata da Babilônia e diz, né? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Essas 7 taças são as pragas que vão cair sobre a terra, ok? Também do livro do Apocalipse, por isso a gente fala do fim do mundo, e infelizmente há destruição, pode ter certeza que há. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Veja que de novo nós encontramos muitas águas. Nós temos, né, o líder desta grande prostituta que domina sobre águas e temos a própria prostituta que se assenta. Esse assentar-se é domínio. Assim como você se assenta num cavalo para dirigi-lo, nós temos também esta prostituta que domina isso, né? O texto ainda diz, com a qual fornicaram os reis da terra. Então os reis da terra hoje estão sendo ludibriados e enganados por ela, que apresenta uma face serena, como qualquer prostituta o faz, né? Mas com o intuito apenas de te enganar e tomar o que é teu. No final, o texto vai dizer, né? Levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada. Resumidamente, Ronaldo, porque o tempo urge, né, para nós, prostituta, assim como a Bíblia trata de uma virgem pura, sendo a igreja de Deus, uma prostituta é uma igreja caída. E nós vamos encontrar de novo, veja dizendo, né? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, púrpura é roxo, escarlata é vermelho, adornada com ouro, riquíssima, na sua mão um cálice, há uma igreja que usa no seu sacrifício de missa um cálice, e diz ainda que ela estava embriagada do sangue dos santos. Não tem como errar, né? Nós temos uma igreja que preenche essa função, inclusive com as cores púrpura e escarlata, que é curioso. O bispado se veste de roxo e os cardeais se vestem de vermelho. Não tem como errar, certo? Não há outra igreja que se vista assim. Perfeito. Agora, a questão dessa mulher, né? Temos então finalmente uma mulher no poder mundial? Aí é que está, né, Ronaldo? Repetimos, lembre-se sempre, né, e nunca é demais o ouvinte ter isso claro no coração também, né? Nós estamos falando de simbolismos. O Apocalipse, ele foi escrito em simbolismos, tanto que você vê, João vai falar que viu uma mulher prostituta sentada, né, numa besta sobre o mar. Isso não pode ser literal e não é literal. A besta é uma nação, é a nação do Vaticano, a mulher é a Igreja Católica que domina o Vaticano, dirige o Vaticano, porque a doutrina é espalhada pela Igreja Católica, esse vinho de Babilônia são as doutrinas que ela ensina, e obviamente, então não é uma mulher literal, ok? Essa mulher é a Igreja.
No livro de Efésios, capítulo 5, 25, diz: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então a mulher é comparada com a igreja. Neste caso, esta mulher é uma igreja caída, ok? Esta é a grande Babilônia, que tem, infelizmente, Ronaldo, influenciado também muitas igrejas no Brasil hoje. São centenas, no mundo são 250 grandes igrejas unidas a ela, e os membros não sabem. Perfeito. É bem esclarecedor esse seu ponto de vista, até pelos seus estudos, né? Mas em relação à famosa marca da besta, isso trata-se de um chip implantado nas pessoas? Olha, Ronaldo, nós, através desse Hangout, nós vamos criar alguns problemas com muita gente. Por quê? E não há problema, né? A verdade sempre machucou, a verdade sempre doeu, mas é assim, o esclarecimento, ele faz parte do nosso crescimento, e esse é o grande objetivo de Hangouts como esse, né? Porém, pode ver que sempre que a gente ouve algumas coisas que nós temos que chocam com aquilo que nós aprendemos, mesmo na igreja, porque o poder da doutrina da igreja é muito mais forte, né, sobre o ser humano, infelizmente, não deveria ser. Mas, por exemplo, hoje, se você perguntar para a esmagadora maioria de evangélicos, protestantes e pentecostais, eles vão dizer para você que o chip de implante é a marca da besta. Não é. O chip de implante, na verdade, é o que nós chamaríamos do engano do engano. Ou seja, né, eu quero te enganar, eu apresento para você algo parecido com aquilo que eu quero, você aceita aquilo como se fosse o problema, e agora você abaixou a guarda, agora eu vou te lançar o problema sobre você, porque você está com a guarda baixa. O chip de implante não é e nunca será a marca da besta. Lembre-se, Ronaldo, de forma simples, ouvir e pode pensar, marca da besta. É impossível que você saiba qual é a marca da besta se primeiro você não souber quem é a besta. E a besta que sobe do mar é o papado. Então a marca da besta é uma marca do papado, ok? Essa é a marca da besta, ok? E apenas para que isso fique assim um pouco mais, digamos, com um respaldo bíblico, né, para aquele que quer. Apocalipse 13, falando da besta, versículos 16 a 17. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja que está intimamente relacionado à besta. O chip de implante não pertence à besta. Ele pertence a um sistema de controle mundial. É ruim? É ruim, mas não é a marca do papado. A marca do papado é um sinal religioso. Assim como Deus tem o seu sinal, a besta tem o seu sinal contrário ao dele, certo? Então, a marca da besta não é, de maneira nenhuma, o chip de implante. Ô, Rogério, em relação à besta, né? Quem que é esse dragão, né, que você menciona bastante nos seus estudos? O dragão é fácil de responder, né, Ronaldo, porque a Bíblia, quanto ao dragão, ela é muito simples e muito direta. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2, Deus resume de forma muito simples. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, ali a Bíblia não deixa, sabe, margem para você dizer, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, ele é taxativo, e nessas horas, isso, repito, embora esteja no Apocalipse, né, Apocalipse 20 aqui, quando Deus diz assim, é porque ele está revelando o que ele já deu em simbolismo. Ele deu o simbolismo do dragão, mas agora ele está te dizendo quem ele é. Então, ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, aquela serpente que apareceu no Éden, né, que enganou Adão, e é o diabo e Satanás. Ou seja, são títulos, dragão, serpente, diabo, Satanás, são títulos que Lúcifer, desde que caiu, passa a receber. Pai da mentira, enganador, destruidor, enfim, tá? E o dragão é, com certeza, Satanás. Fala pra gente em relação ao falso profeta. Esse é pesado, viu, Ronaldo? Porque você pega, por exemplo, de todos eles, o mais perigoso é o falso profeta. Por quê? Porque se eu falar para você do diabo, automaticamente, em muitos cristãos, inclusive, já arrepiam os pelos, né? Você fala do diabo, ele, né? Peraí, esse eu sei que é mau. Você fala da besta, muita gente sabe que o Papa é a besta. Acredite, muitos sabem. Né? Agora, quando você fala do falso profeta, é simples eu te fazer uma pergunta, Ronaldo. Jesus disse assim, virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, correto?
Isso é um texto bíblico dele. Você reúne hoje, Ronaldo, 100 cristãos. Pega um da congregação, pega da Assembleia, pega adventista, pega católico, pode pegar um de cada igreja. Junta eles e diz assim, escuta, eu quero que você levante a mão aqui, qual de vocês da sua igreja tem o pastor que é falso profeta? A resposta dele será unânime. Não, a minha não. Claro. Quer dizer, você junta 100, por quê? Porque o falso profeta é o mais difícil de ser reconhecido. Porque ele fala como profeta, ele tem o conhecimento bíblico, entende? Ele é uma pessoa preparada, ele fez escola de teologia, ele lê a Bíblia, só que o perigo é maior por quê? Porque ele lê a Bíblia, porém, lendo a Bíblia, ele dá uma interpretação errada, e aí é o perigo, entende? Ou seja, é um professor de matemática extremamente conhecedor, mas vai fazer uma conta matemática tão complexa que no final das contas você vai aceitar que 2 mais 2 é 5 e não vai perceber isso. Entende? Então, o falso profeta é o pior deles. São os falsos pastores de hoje e acredite, é o que mais tem nas igrejas hoje, Ronaldo. É o que mais tem. E é preciso deixar também claro uma coisa aqui. O Ronaldo é um bom sujeito, é um bom caráter, é uma pessoa boa, ok. Mas ele, se não entende de matemática, ele não pode ser professor de matemática, ele pode ser qualquer coisa, menos um professor de matemática. No momento que ele se aventura a ser um professor de matemática para uma faculdade, ele é um falso professor de matemática. Então o falso profeta não precisa ser um cara mau. Desde que ele esteja ensinando errado, ele se torna automaticamente um falso profeta. E hoje, né, não quero ser presunçoso, Ronaldo, mas o que a gente mais vê são pastores de, entre aspas, boa índole, ensinando o erro. Demais, é o que mais tem. Falta até um estudo aí, né? Talvez se aprofundar nos estudos, como você fez em relação à Bíblia, né? Porque no final das contas, Ronaldo, entenda assim, veja, nós estamos falando aqui de igrejas? Não estamos falando de igreja, nós estamos falando da Bíblia. Se você chamar um pastor da congregação, ele vai apresentar a doutrina da congregação. Se você chamar um católico, ele vai falar, né, da doutrina católica. A doutrina católica, para você ter ideia, no tempo da perseguição, no tempo da Inquisição, criou mais de 1000 dogmas. Veja bem, mais de 1000 dogmas. E muitos desses dogmas católicos são ensinados pelas igrejas de hoje, pentecostais, evangélicas e protestantes, que acham que são doutrinas cristãs. Mas é preciso desmistificar isso. O catolicismo não é, nunca foi e nunca será cristão. Ele sempre foi romano. O nome diz, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é romana. O Ave César, que era uma adoração e uma saudação à divindade, passou a ser o Ave Maria. E continua, ou seja, paganizou-se o cristianismo, mas nunca deixou de ser romana, ok? E muitas igrejas hoje, muitos pastores hoje, ensinam doutrinas romanas, imaginando que são doutrinas cristãs, com a Bíblia aberta, ok? Que esse é o maior perigo. Bem interessante o que você está comentando. Tem uma questão dos 3 espíritos, né? Como o Hans, que saem da boca deles. Como é que é isso? De certa forma é o que estamos falando aqui. É bom você tocar nisso, Ronaldo, porque isso dá um exemplo claro para nós desse engano. Por exemplo, tá? E claro, isso pode ferir as pessoas, mas enfim, nós precisamos deixar o que a Bíblia mostra, né? A Bíblia traz, esse texto teu está em Apocalipse no capítulo 16, versículos 13 e 14, se não me equivoco, diz o seguinte, né? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece é simples. Para você poder entender, primeiro, né, esses 3 espíritos que saem da boca deles, saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Ou seja, o dragão, a besta e o falso profeta estão unidos e eles... né, eles lançam esses 3 espíritos como rãs. Por que como rãs? Pergunte-se, como é que a rã pega a sua presa? Ela usa a língua. Então, o que eles têm em comum é que eles usam a língua, eles usam a boca, ou seja, o problema está no que eles dizem, no que eles ensinam, ok? Então, eles têm um ensino linear.
todos eles ensinam um engano conjuntamente. E esse engano, ele iniciou-se lá no Éden, com o dragão. Veja que ele diz, o dragão, a serpente, que é o diabo. Então, a serpente lá inicia essa premissa base, e essa premissa base dele é, Deus disse, não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. O diabo vem e diz assim, não morrerás. Você não vai morrer. Então, nós temos de forma muito simples a linha de Deus dizendo, pecou, vai morrer. E nós temos o diabo dizendo, não, pecou, não morre, vive eternamente. Então nós temos uma doutrina, que é a de Deus, que diz, o ser humano vai morrer. E nós temos uma que diz que o ser humano vai viver por toda a eternidade. Um dos principais enganos, então, é a imortalidade da alma, o espiritismo, a necromancia. Esses espíritos como Hans, ou seja, é uma doutrina que hoje ganha força em todas as igrejas que defendem a imortalidade do homem. O homem é mortal. Desde o pecado ele é mortal. Ele saiu das mãos do Criador eterno. Ele não deveria morrer. Por isso que nós não queremos morrer. Não faz parte de nós. Entende? Isso foi algo que o diabo trouxe até nós. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, através do pecado, vem a morte até nós. E hoje as igrejas em peso ensinam, Ronaldo, que você vai morrer, se você não for um bom sujeito, enfim, cada um com a sua doutrina, você vai para o inferno e vai ficar queimando eternamente. Isso é uma agressão a Deus, Ronaldo. É uma mentira deslavada do inimigo, até porque ninguém vive eternamente, a não ser aqueles que receberão a vida eterna de Cristo. Entende? Você não tem como viver eternamente, seja queimando, seja sofrendo, não tem como. Você pecou, você morre, ponto final. Você aceitou a Cristo, os pecados teus são transferidos a ele, e isso não é doutrina de igreja, isso é doutrina bíblica. Repito, você aceitando a vida eterna que ele te oferece, pronto, é o que ele ensina. Então, esses três espíritos são, na verdade, como Hans, porque é um ensinamento do espiritismo e principalmente a imortalidade da alma, que não é bíblico. Ficou bem claro aí pelos seus estudos bíblicos. Mas conta para nós aqui em relação a essa junção, né, desses espíritos ou anjos, né, da guarda para a Batalha do Armagedon. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer daquilo que nós já estamos verificando agora, Ronaldo. Veja, o que vai acontecer daqui para frente é que estas doutrinas, né, de espíritos, de demônios, elas vão ganhando corpo. A maioria, esmagadora, a maioria vai aceitar essas doutrinas, como já aceita. Se você tentar, por exemplo, convencer hoje um evangélico, um pentecostal, e muitos, inclusive pessoas do mundo normal, né? Aí, quando a gente fala mundo normal, não é para nenhuma, não é com nenhum tipo de ataque, nem preconceito, nada, apenas para aqueles que não escolheram servir a Deus, aqueles que, né, por alguma razão, eles têm outro tipo de religião que não o cristianismo, enfim, né? Até porque nós falamos da Bíblia que é um livro cristão. Então, é claro que eles têm os seus livros, os seus ensinamentos, devem ser respeitados, mas o que falamos aqui, na sua grande maioria, é que nós teremos, então, hoje, pessoas que ouvem esse hangout e resolvem agora questionar. Não, mas peraí, o meu pastor está ensinando isso. Não, mas o padre está ensinando isso. E agora esse menino disse aquilo. O Ronaldo, no canal dele, abriu essa conversa e, peraí, agora eu quero saber isso. Essas pessoas que começam a ter o conhecimento não só nesse tipo de assunto, Ronaldo, mas em vários assuntos que vocês têm colocado, quer dizer, o Bluebeam, o Harp, todos esses enganos que estão sendo colocados, essas pessoas vão despertando e elas começam a desafiar o sistema. E você sabe, desafiou o sistema, vai ter problema. Então, estes espíritos, hoje, o dragão, a besta e o falso profeta, estarão unidos com todos os reis da terra, governantes, você sabe, os governantes já estão se preparando hoje, inclusive, o desarmamento que ocorreu não foi para proteger o ser humano, não, o desarmamento foi porque daqui a pouco eles vão colocar sobre nós um peso tão grande de uma série de coisas, que se nós tivéssemos armas, nós partiríamos para a defesa. Agora, se você está desarmado, o que você vai fazer? Não é? Então,
todo o sistema está sendo preparado com alimentação errônea, com os chemicals, né? Todo esse rastro de química que eles estão jogando para envenenar a população, as vacinas, tudo isso está criando sonâmbulos. Gente que não pensa, gente que não tem energia para se levantar, gente que vai aderindo ao sistema, como cantou Pink Floyd, né? Aquela massa de gente lá, autômata, obedecendo a um sistema, dentro de uma matrix, se quiserem chamar assim. Por isso o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Deus está convidando o povo a sair desse sistema babilônico que começou lá no Éden, que juntou ali na Torre de Babel o povo, onde, né, vamos nos juntar todos, que tem juntado grandes cidades, mas principalmente que tem criado uma linha de pensamento onde você não questiona, você não pensa, você simplesmente vai andando conforme o sistema vai te empurrando. E é preciso sair disso. Então, esta união vai finalmente, né, fazer com que o povo se una, imaginando estar com a verdade, e aquelas pessoas que se levantarem contra esse sistema farão parte da guerra, mas do outro lado. Serão perseguidos, mas finalmente, né, essa guerra mostrará que quem está com a verdade vai vencer. Perfeito. Essa batalha, por exemplo, como é que acontece? É uma guerra? Do que se trata realmente? Ela é uma guerra que nós poderíamos dizer assim, embora ela seja uma guerra física, ela é uma guerra de cunho espiritual, ok? A guerra será, veja, lembre-se que a guerra, o Armagedon, ele tem o seu paralelo com Elias. Elias vem e ele se posta diante de 450 profetas de Acera. Algumas versões dizem profetas de Baal, né? E ele vem e diz assim, olha, se o Deus é Deus, então sigam. E se não for, sigam o meu Deus. Então, essa guerra no Monte Carmelo, que também é conhecido como Monte do Meguido, daí vem a palavra Armagedon, né? A gente chama aí de Armagedon, né? Aportuguesando. Essa guerra do Armagedon é, no final das contas, uma guerra física, mas ela é uma guerra movida pelo cunho espiritual. Tanto que ela é movida pelo dragão, que é uma força espiritual. O diabo não está preocupado com o teu corpo, o diabo está preocupado com a tua alma. A besta, que é um poder espiritual, veja que todo o cunho dela, de Apocalipse 13, é espiritual, a perseguição, inclusive, que ela fez no passado, foi de cunho espiritual, só que ela vai juntar a força bélica, principalmente dos Estados Unidos da América, para poder fazer frente a essa guerra. Então, assim, há uma junção de reis, todos os reis da Terra se unem, e acredita, a China vai se unir também no final, contra um grupo que será como Jesus. É necessário que morra ele e não pereça uma nação. Aqueles que não aceitarem o sistema implantado serão vistos como inimigos públicos número 1 da ordem. Se você observar, inclusive, Ronaldo, você hoje é um fundamentalista. Por quê? Porque você crê em fundamentos e princípios que ninguém te tira. Eu sou um fundamentalista porque eu creio no fundamento da Bíblia. Entende? Você não crê nesses, entre aspas, essas colunas que estão colocando sobre nós absurdas. Então nós seremos chamados de fundamentalistas. E hoje, quando se fala de um fundamentalista, na cabeça do povo comum o que vem? Um sujeito barbudo, um sujeito que tem bomba no corpo e que vai explodir todo mundo. Então, eles criarão um sistema onde nós seremos vistos como os piores inimigos da face da terra. Acredite, vai se repetir a história. E lembre-se que para que Cristo pudesse morrer, tiveram que se unir a força bélica, que era Roma, com a força espiritual, que era o Sinédrio. Que o Sinédrio não podia tirar a vida dele. Buscaram em César a força. De novo, nós teremos, né, a força espiritual, o poder espiritual, juntado à nação bélica. Nós temos a Roma se levantando de novo, leia-se Estados Unidos da América, e temos agora o sistema espiritual para que possam, de novo, decretar a morte daqueles que não aderirem ao sistema. Ô, Rogério, nessa guerra que ela vai acontecer, não vai sobrar ninguém? Apocalipse 17, né, diz o seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis, por isso falamos dos 10 reis, né? Hoje está uma briga aí, G8, alguns dizem que é G12, não, pode anotar, vai ser 10, tá bom, Ronaldo? Vai ser 10, ok? Porque a Bíblia não erra, tá? Esses chifres, na Bíblia, chifre é poder. Você olha um animal, né? A arma de defesa dele é o chifre, tá?
porque aqui está falando aqui desse chifre, está falando de chifre de cordeiro, tá? Ele vai falar lá em Apocalipse, em Daniel também, tá? Então, esses poderes são 10 reis que ainda não receberam o reino. Note que fantástico, porque nós estamos quase lá, nós já temos 8 que já receberam praticamente o reino, faltam 2, mas receberão poder como reis por 1 hora. Essa 1 hora é profética, ok? Não é uma hora literal, juntamente com a besta. Então a besta agora recebe o poder, ela é coroada como rei da terra, rei da nova ordem mundial. Todos eles vão apoiá-lo como os 10 apoiaram no passado o papado na perseguição da Inquisição. Lembre-se, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Europa, França, todos se uniram, Espanha, todos se uniram para perseguir o povo de Deus. A história se repete, só que nessa guerra agora, ela será uma guerra de âmbito mundial. Porém, não vai sobrar ninguém? Vai. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, veja que todos eles pensam igual, por isso, como Hans, né? Eles falam a mesma língua, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Todos esses reis vão entregar o seu poder ao papado. Faça o que você quiser. Estes combaterão contra o cordeiro. Veja que é uma guerra de cunho espiritual. Combaterão contra o cordeiro. Claro que não vão combater contra Cristo. Quando diz combaterão contra o cordeiro, diz, esses são meus filhos. Então a luta, quando eles movem contra os cordeiros, ou cordeiro, na verdade, eles estão movendo contra você, contra mim, contra aqueles que aceitam a realidade bíblica, mas finalmente diz, o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Reis dos reis. Vencerão os que estão com ele. Então, não vai sobrar ninguém? Vai sobrar os que estiverem com ele, os que de fato estiverem com Cristo, porque biblicamente vão vencer os que estiverem com ele, assim como ele venceu, embora na cruz parecesse que ele perdeu, na verdade ele venceu. Ele ganhou, né? Exatamente. Então, afinal de contas, vai haver um fim do mundo? Tudo isso que você falou pra gente, vai haver realmente um final do mundo? Vai haver um fim do mundo, é bíblico, vai acontecer, e a pergunta natural, né, da pessoa seria, mas tudo bem, se vai haver, quando? É preciso entender, então, as profecias. Primeiro, no livro de Daniel, é dito, né, que, Daniel 12, versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, então, haverá um tempo de angústia violento. Por quê? Porque as pragas vão começar a cair de forma violenta, tsunami, terremoto, destruição em massa, né, epidemias, fome, vai acontecer, Ronaldo, né, por mais que isso doa, vai acontecer. Esse será um tempo de angústia violento, e diz, um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo que nós falamos no começo, sabe, dos 1290, né? Nós temos ali 3 períodos em Daniel 12, 1260, 1290 e 1335. Curioso entender também, Ronaldo, que Cristo pregou 3 anos e meio, 1260. João Batista pregou 3 anos e meio. Elias pregou 3 anos e meio. O povo de Deus agora, por 3 anos e meio, vai dar o seu testemunho contra todo mundo corrompido, onde estão se matando, enfim, né? Sim. Mas aí o texto diz, mas naquele tempo, que é esse tempo profético, livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então, este é o tempo de angústia que inaugura o tempo do fim, ok? Fim do tempo do fim. Tanto que Daniel 12 é o último capítulo, e note que curioso, Jesus citou isso, quando eles disseram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não disse, não vai haver um fim do mundo. Ele disse o seguinte, ó, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então todos terão oportunidade de ouvir o que estão ouvindo hoje através desse Hangout, por exemplo. Terão oportunidade e vão tomar a sua decisão. Ah, não aceito, não quero, tá bem. Mas não poderão ser protegidos, entende? Porque... É o livre-arbítrio nesse caso, né, Rogério? Como? O livre-arbítrio, ele funciona nessa questão. Perfeito. É o livre-arbítrio. Você ouviu e vai tomar a tua decisão. Precisa acreditar em mim? Não, não precisa. Precisa buscar. Precisa abrir o coração e a mente agora para ver o que está acontecendo. Uma rápida olhada na internet e ele vai ver. Né? Ele não precisa nem acreditar na gente, é só ele olhar as notícias e o que está acontecendo. Né? Mas aí, né, Jesus encerra dizendo assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação que traz a destruição, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então veja que interessante, ele diz assim, olha,
Quando vocês virem a abominação de que o profeta Daniel falou. Então vai para o livro de Daniel. Por isso estamos cruzando Daniel aqui com o Apocalipse. Daniel fala claramente dessa besta, o Apocalipse fala da besta que sobe do mar. Ele vai trazer a destruição sobre a terra, ok? Fantástico. Conta para nós o que acontece com a besta e também com o falso profeta. Você está fornecendo aí para os nossos ouvintes aí uma feijoada aí meio bruta, né, Ronaldo? Porque assim, é bastante pergunta e são perguntas assim profundas, né? Mas creio que ele é melhor ele ter a informação do que não ter, né? Claro. No final das contas, o que vai acontecer com a besta e com o falso profeta é aquilo que a Bíblia revela no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Como estamos falando do Apocalipse, eu estou pautando basicamente no Apocalipse, né? Existem outros textos, Amós, Isaías, que vão falar dele, mas o texto resume ali, né? A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, porque eles vão fazer milagres, certo? Milagres, por exemplo. Hoje se pergunta, como é que os muçulmanos vão aceitar esse, né? Maria, por exemplo. Lembre-se que Maria tem aparecido em Fátima, é um falso milagre, e a filha preferida de Maomé é Fátima. Por aí é que o muçulmano vai entrar nessa pseudo, né, aparição de Maria e vai aceitar esse engano romanista que vem aí, né? Mas, respondendo a tua pergunta, a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que arde com enxofre. Então, finalmente eles serão destruídos completamente. Perfeito. E essa questão, por exemplo, dos 1000 anos, né? Tem um período aí de 1000 anos para que algumas coisas aconteçam, se consolidem. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. O texto que você cita está no Apocalipse 20, né? Na verdade, ele é uma continuação deste evento, né, que vai ocorrer. E basicamente o que o Apocalipse 20 agora fala nessa projeção dos 1000 anos é que um anjo desce do céu, amarra Satanás, que hoje está fazendo toda essa confusão, né? Ele é preso e diz o texto, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo de Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então o que vai acontecer? O mundo está num colapso, o culpado, Deus não vai culpar o ser humano, é preciso que se entenda isso, certo? O ser humano não será culpado por Deus disso, Deus remete a culpa a quem de fato tem, que é Satanás. Satanás então é amarrado agora por 1000 anos, e aqueles que realmente aceitaram a Cristo, eles são levados e vão estar 1000 anos no céu. Se me permite, é uma coisa curiosa, Ronaldo, entender isso. A Bíblia é perfeita, tá? Biblicamente, nós estamos quase com 6.000 anos de vida terrena, biblicamente. Veja, eu não entro aqui no isótopo de carbono, não entro em nada disso. Eu entro na história bíblica, tá bem? Biblicamente, nós estamos quase com 6.000 anos. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Curiosamente, Deus faz a terra em 6 dias, no 7º ela descansa. Acredite, nós teremos 6 dias proféticos, leia-se anos, na mente de Deus, e teremos 1000 anos em que a terra vai descansar. Esse descanso da terra será o período em que Satanás é amarrado, fica preso aqui sozinho. Todos aqueles que não aceitaram a Cristo, infelizmente, são destruídos. E agora, aqueles que o aceitaram vão ficar 1000 anos no céu. Findados os 1000 anos, me permita ler para a gente poder ter isso, né? Olha só. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então o Ronaldo e cada um daqueles que aceitaram finalmente esse convite de fazer parte de uma família celestial e eterna, estarão por 1000 anos como sacerdotes de Deus e de Cristo, lá. 1000 anos a terra descansa aqui. E aí o texto do versículo 7 do Apocalipse. Acabando-se os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão. Então o que acontece? Satanás é solto agora e aí ele vai movimentar a terra para a deflagração final. Não é nos 1000 anos que ocorre o problema, é depois dos 1000 anos que realmente vem o problema. Perfeito. Nós estamos chegando aí nos 10 minutos finais do nosso programa. E essa última pergunta é que para você realmente nos dar uma luz. No final de tudo, então, o que acontece, né? Resumidamente, o que vai acontecer
tendo essa visão do Apocalipse da Bíblia? Veja, Ronaldo, repito sempre, as coisas de Deus, elas por vezes nos parecem loucura, até porque a gente é bombardeado com tanta informação, e alguém recentemente disse algo muito sábio. Se bem é certo, no passado nós sofremos, morremos e erramos pela falta de informação, dessa vez será pelo excesso. Nós temos muita informação a nosso dispor, você abre a internet, você tem informação. É verdade, viu, Rogério? Certo? O problema, porém, Ronaldo, é que nós estamos num limbo. Nós não sabemos em que acreditar. Entende? Por quê? Porque não se sabe. Um médico aparece dizendo você tem que andar é bom para a saúde. Logo depois vem um e diz que correr é melhor. Depois vem o outro que diz não, você tem que fazer exercício que é melhor. Enfim, nós estamos perdidos com tanta informação e nós não sabemos mais o que é verdade. Tá? Agora, para aqueles que se permitem ser ensinados pela Bíblia, Ronaldo, essa tua pergunta, além de fantástica, ela é simples, tá? Depois dos 1000 anos, o que acontece, né? Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então, acaba os 1000 anos, Satanás é solto, tá? O que acontece? Agora é que acontece, de fato, o grande e final Armagedon. Ele vai juntar todos aqueles agora que não foram com Deus, a cidade santa de Deus desce para na terra agora, ele junta todas essas pessoas e vão atacar a cidade santa. Veja, o texto diz assim, ó: e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Ok? Isso é o que diz o texto. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Essa é a conflagração final, ou seja, Deus não quer... Imagine a seguinte situação, Ronaldo, as pessoas dizem, não, Deus vai destruir todo mundo, Deus vai queimar todo mundo. A Bíblia apresenta que Deus é fogo consumidor, mas Deus não é fogo consumidor de gente. Ronaldo, que prazer você teria em matar um filho seu? Que prazer eu teria em matar um filho meu? Certo? O que o ser humano precisa entender hoje, independente de que ele aceite ou não a Bíblia, tá? Pecado é combustível, pecado é gasolina. Você está cheio de gasolina e agora começa a se aproximar de uma cidade onde o Deus que está ali é um fogo consumidor. Pegue um palitinho de fósforo, encha ele de gasolina e comece a aproximar ele do fogo. Né? Comece a aproximar ele da boca do fogão aceso. O que vai acontecer com ele? Queima. Certo? Então agora pessoas cheias de gasolina, entre aspas, me permita colocar um comparativo, uma multidão cheia de gasolina agora começa a se aproximar do fogo. O que vai acontecer? Pura combustão, né? Pura combustão, perfeito. Então agora elas incendeiam e queimam, mas é preciso entender o seguinte, Deus não quer queimá-las, mas o pecado precisa queimar, o combustível precisa queimar porque a terra precisa ser limpa, a terra precisa ser purificada. E as pessoas se agarraram ao pecado, morrerão com ele. É como aquele sujeito que o médico vai no médico, né? E o médico diz assim: ó, você está com uma cirrose brutal. Se você continuar bebendo cachaça, você vai morrer de cirrose em 3 meses. Ele se agarra à cachaça e não larga. Veja, nada contra o cachaceiro, nada contra aquele, mas ele fez a escolha dele, entende? O médico, claro, assim como o médico não pode protegê-lo mais, tampouco Deus pode proteger aqueles que escolheram ficar ao lado do combustível, ok? Isso é o que vai acontecer finalmente. Achei bem interessante. Rogério, diante de tudo que foi exposto aqui para nós, para os nossos internautas, qual a tua mensagem hoje para o nosso público? A minha mensagem, Ronaldo, é talvez a mensagem mais simples que um ser humano pudesse dar a alguém, e ao mesmo tempo ela é, talvez exatamente por ser tão simples, ela não é aceita, infelizmente, pela grande maioria. Espero que os nossos internautas pelo menos entendam o recado que queremos deixar aqui. Se nós disséssemos hoje, Ronaldo, imagine que nós tivéssemos hoje, entre os nossos ouvintes, 200 pessoas com câncer letal, certo? E nós disséssemos a elas que lá na China, lá no cume mais alto, na montanha mais alta da China, tem uma florzinha amarela que se ele for lá pegar essa flor, esmagar e beber, ele é curado do câncer na hora. Eu tenho certeza que muitos já começariam a economizar para poder ir para a China buscar a cura. O que nós estamos oferecendo, o que Deus tem oferecido ao ser humano é a cura não
de um problema físico, mas de um problema espiritual. O que Deus tem oferecido é uma vida eterna, Ronaldo. Isso aqui não é para nós, esse mundo não é para nós. Essa violência, essa morte, essa dor, esse medo do futuro. Veja, olha ao redor. Olha ao redor, isso não é mundo mais para nós, Ronaldo. Deus tem um mundo preparado para nós. Um mundo preparado assim como nós preparamos o nosso quarto, o nosso bercinho, para os nossos filhos quando vierem serem felizes. Deus tem um lugar melhor preparado para nós. E o convite dele é o mesmo que Jesus fez. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu vier, eu quero que vocês estejam comigo. A mensagem que dou é a mensagem dele, não minha. Ele foi preparar lugar, ele vai voltar a buscar aqueles que são dele. E espero em Deus que as pessoas entendam quão simples é o convite que ele faz. É aceitá-lo, é aceitar Jesus como seu Salvador, é aceitar que há um Deus que criou isso tudo e que não vai deixar isso no estado que está. Ele vai limpar essa terra, ele vai purificá-la, porque ele não quer esse lugar para nós. Ele vai consertar tudo que nós fizemos de errado. E quando estiver tudo pronto de novo, assim como tudo no Éden estava prontinho e ele diz que é bom, ele traz o ser humano em cena e diz, e eis que agora é tudo muito bom. Ou seja, agora eu consigo colocar meus filhos num lugar que realmente vale a pena viver. É o que ele vai fazer de novo. Ele vai restaurar este Éden perdido e quando tudo estiver restaurado, ele vai introduzir aqueles que o aceitaram nessa nova terra. Então, no final das contas, não é o fim do mundo, né? Mas sim o fim deste mundo de pecado, deste mundo de violência, deste mundo de dor, que será reintegrado, será refeito para ser o lar daqueles que realmente procuraram e buscaram aceitar a Cristo como seu Salvador e o soberano desta nação, que no final das contas é Deus. Sempre foi, sempre será. Ou seja, Rogério, o Pai Celestial, ele quer a nossa felicidade, não é isso? Sempre quis, né? sempre quis. Uma posição melhor para os filhos. Sem dúvida nenhuma. Tudo que tem no planeta, esse afastamento do nosso grande Pai, não é isso? Sem dúvida, o resultado natural desse nosso afastamento de Deus é tudo que estamos vendo hoje. Tudo. Se você observar, Ronaldo, nós lemos as leis de Deus, né? Não matarás. Imagine se todo mundo aceitasse essa lei, né? Hoje se mata... Seria perfeito, seria um paraíso, é o que ele quer, ele vai restaurar a sua lei, né? Não roubarás. Imagine se o ser humano não roubasse. Olha que maravilha seria esse mundo. Então, as leis de Deus serão reintegradas, mas antes delas serem reintegradas nesse mundo, elas serão impressas no coração do ser humano, entende? Por isso ele diz, escreverei as minhas leis nos vossos entendimentos. Então, hoje, Ronaldo, aqueles que têm procurado viver uma vida, né, onde não rouba, não mata, não, tem apenas o princípio de Deus incutido no coração. Essas pessoas, finalmente, elas farão parte dessa nova terra, porque são pessoas que não estão preocupadas consigo, não estão pensando em roubar o outro, não estão pensando em matar o outro, não estão pensando só em si. Esta será a nova terra, onde cada um pensa no outro e todos se ajudam. Né? Terão o Espírito de Cristo. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Né? Cristo não pensou em si, Deus não pensou em si. Deus deu o seu Filho, o melhor que ele tinha para salvar o ser humano. Nós precisamos aprender a dar e não só pensar em receber. Essa é a grande realidade do Evangelho. Ou seja, os mansos herdarão a terra, não é isso? Amém. Os mansos herdarão a terra. Perfeito. Os mansos herdarão a terra, né? Não os violentos. Rogério, muito obrigado pela tua presença. Realmente foi uma coisa maravilhosa. Sabemos que esse seu trabalho, de tantos outros, trabalho sério, né? Pessoas que querem realmente ajudar a humanidade, e é com amor de Deus, com amor de todas essas entidades espirituais, divinos anjos, enfim, todos querem o nosso bem, né? Então, muito obrigado pela tua presença. Esperamos que você venha aqui em outros momentos, tá? Falando talvez de outras leituras da Bíblia, mas eu tenho certeza que os internautas, tanto quanto eu, nós crescemos bastante, muitas elucidações em relação ao Apocalipse, e vamos ver o que está acontecendo e vamos observar mais, não é isso? Amém. Esse é o grande desafio, né? Abrir os olhos de verdade para ver o que está acontecendo, abrir o coração e a mente e estar disposto a abrir mão de tudo que se aprendeu, tá?
tudo. Nós precisamos realmente, como diz a Bíblia, um novo nascimento, tá? Eu agradeço, Ronaldo, pelo convite, espero que os internautas tenham apreciado e que mais programas como esses possam surgir para que as pessoas possam ser iluminadas com o conhecimento de Deus e possam, na pior das hipóteses, ter uma vida melhor. Não há necessidade nenhuma de dormir com medo, não há necessidade de acordar com medo e não há necessidade de ter medo quanto ao futuro. O Apocalipse é finalmente uma carta de amor de um Deus que, vendo o que vai acontecer no futuro, mostra para que a gente possa se preparar. E ele diz, eu estou com vocês, não precisa ter medo. Okay? E o Apocalipse é a revelação, né? Sem dúvida nenhuma. A revelação, né? Não é um mistério, como infelizmente a maioria dos pastores tem dito por aí. Não tem nada de mistério no Apocalipse. Rogério, mais uma vez, uma boa noite para você, uma boa noite aos nossos internautas e até a próxima, em 2 entrevistas que acontecerão na terça e na quinta-feira da semana que vem. Até mais, pessoal. Até. Um grande abraço a todos. Obrigado novamente pela oportunidade.